Por séculos, olhamos para o céu noturno e sonhamos com outros mundos. Hoje, este sonho tem um nome: Marte. Mas a questão fundamental não é se podemos chegar lá, mas como podemos realmente viver lá. O planeta vermelho é um ambiente brutal, implacável, com radiação cósmica, temperaturas extremas, atmosfera quase inexistente e poeira corrosiva. Neste vídeo, vamos desmistificar a colonização de Marte, explorando os desafios insuperáveis que a engenharia e a biologia precisam superar e as soluções científicas e tecnológicas que a humanidade está desenvolvendo ativamente para transformar este planeta desolado em um lar sustentável. Prepare-se para entender a ciência por trás do que pode ser o próximo grande salto da nossa espécie. Vamos mergulhar nos detalhes técnicos e nos desafios que tornam a vida em Marte uma empreitada tão complexa, mas fascinante. Pense em Marte não apenas como um lugar, mas como um conjunto de problemas de engenharia e biologia a serem resolvidos um por um. O primeiro e talvez mais óbvio desafio é a atmosfera, ou melhor, a quase ausência dela. A atmosfera marciana é incrivelmente tênue, com uma pressão equivalente a apenas 0,6% da pressão atmosférica da Terra ao nível do mar. Isso é menos de 1%. É como estar a mais de 30 quilômetros de altitude na Terra, muito acima da linha de Kármán que marca o início do espaço. Além disso, ela é composta principalmente por dióxido de carbono, CO2, com apenas traços de nitrogênio e argônio, e virtualmente nenhum oxigênio respirável. Isso significa que qualquer estrutura habitável precisa ser pressurizada, e os colonos terão que viver em ambientes selados ou usar trajes espaciais constantemente fora deles. É o oposto de simplesmente abrir a porta e respirar. Ligado à atmosfera rala e à distância do Sol, temos as temperaturas extremas. A temperatura média em Marte é de cerca de menos 63 graus Celsius. No Equador, no verão marciano, pode chegar a agradáveis 20 graus Celsius durante o dia, mas despenca para menos 80 graus à noite. Nos polos, pode cair para incríveis menos 153 graus. Para sobreviver, hábitats e trajes espaciais precisam de isolamento térmico extremo e sistemas de aquecimento robustos. Pense em casas na Terra que precisam lidar com invernos rigorosos, mas multiplique o desafio por um fator enorme. A engenharia térmica aqui é crítica, exigindo materiais avançados e fontes de energia confiáveis para manter a temperatura interna em níveis habitáveis, em torno de 22, 25 graus Celsius. Construir hábitats subterrâneos ou usar o regolito, solo marciano, como material de construção pode oferecer isolamento natural contra essas variações extremas. Outro perigo invisível, mas letal, é a radiação. A Terra tem um escudo duplo, um campo magnético global que desvia a maior parte das partículas carregadas do Sol e dos raios cósmicos galácticos e uma atmosfera densa que absorve o restante. Marte, em contraste, perdeu seu campo magnético global há bilhões de anos e tem uma atmosfera muito fina. Isso expõe a superfície marciana a níveis de radiação ionizantes significativamente mais altos do que na Terra ou mesmo na Estação Espacial Internacional. Essa radiação pode danificar o DNA, aumentar o risco de câncer, causar doenças degenerativas e até mesmo impactar as funções cognitivas. A solução? Blindagem. Materiais ricos em hidrogênio, como água ou polietileno, são eficazes contra a radiação secundária gerada pela interação dos raios cósmicos com outros materiais. O próprio regolito marciano, embora não seja o ideal, pode servir como uma barreira física. Novamente, habitats subterrâneos ou com paredes espessas de regolito são uma das estratégias mais promissoras para proteger os colonos a longo prazo. Não podemos esquecer da poeira marciana. Parece um detalhe menor, mas é um grande problema. O regolito marciano é incrivelmente fino, abrasivo e onipresente. Pense em talco, mas com partículas de formato irregular e pontiagudo.
Ela se infiltra em tudo: equipamentos, selos de trajes espaciais, filtros de ar, sistemas mecânicos. Além de ser um incômodo mecânico, a poeira marciana contém percloratos, compostos químicos que podem ser tóxicos para humanos. Isso exige sistemas de vedação extremamente eficazes, protocolos rigorosos para limpar trajes e equipamentos antes de entrar nos hábitats e materiais resistentes à abrasão. A NASA e outras agências estão pesquisando revestimentos antiaderentes e sistemas de limpeza eletrostática para lidar com essa praga vermelha. A gravidade de Marte é outro fator a considerar. Com apenas 38% da gravidade da Terra, o corpo humano reagirá de maneira diferente a longo prazo. A experiência na ISS, gravidade zero, nos mostrou que a falta de peso causa perda de massa óssea e muscular, além de potencialmente afetar a visão e o sistema cardiovascular. Embora 0,3 G seja melhor que zero, os efeitos a longo prazo ainda são desconhecidos. Mas a ciência não se resume apenas a identificar e resolver problemas conhecidos. Marte guarda segredos profundos, mistérios que impulsionam nossa exploração e que, paradoxalmente, tornam a colonização ainda mais complexa, ou, talvez, mais urgente. O maior desses mistérios, a pergunta que ressoa em cada missão enviada para lá é: Marte já abrigou vida? Encontramos evidências inegáveis de que, no passado distante, Marte era um mundo muito diferente, mais quente, com uma atmosfera mais densa e, crucialmente, com água líquida em sua superfície, formando rios, lagos e talvez até oceanos. As rochas sedimentares, os minerais hidratados e as estruturas geológicas que vemos hoje são fósseis de um passado úmido. Mas essa água persistiu tempo suficiente para que a vida, como a conhecemos, pudesse surgir? E se surgiu, onde ela se refugiou quando o planeta secou e esfriou? A busca por bioassinaturas, evidências químicas ou geológicas de vida passada, é um dos principais objetivos das missões robóticas atuais, como os rovers Curiosity e Perseverance. Encontrar a resposta a essa pergunta não é apenas uma questão acadêmica, tem implicações profundas para a astrobiologia e para o nosso lugar no universo. E para a colonização? Se encontrarmos vida, mesmo que microbiana e extinta, isso levanta sérias questões éticas e de biossegurança sobre como devemos proceder. Devemos colonizar um planeta que já foi ou talvez ainda seja habitado? Ligado diretamente à questão da vida está o mistério da água subsuperficial. Sabemos que há vastas quantidades de água congelada nos polos e sob a superfície em latitudes mais baixas. Dados de radar, como os do instrumento MARSES da sonda Mars Express, sugeriram a possível existência de lagos de água líquida salgada sob quilômetros de gelo no Polo Sul. No entanto, a confirmação e a caracterização desses reservatórios são difíceis. A salinidade extrema necessária para manter a água líquida a temperaturas tão baixas a tornaria inabitável para a vida como a conhecemos, mas ainda assim representaria um recurso valioso para os colonos. A grande questão é: quão acessível é essa água? Está apenas em grandes profundidades nos polos, ou há bolsões mais próximas da superfície em regiões mais temperadas, onde os primeiros habitats provavelmente seriam construídos? A capacidade de extrair e purificar água in situ é fundamental para a sustentabilidade de uma colônia, e a incerteza sobre sua distribuição e forma é um desafio logístico e tecnológico significativo. Outro debate científico e de engenharia de proporções épicas é a possibilidade de terraformação de Marte. A ideia de transformar o planeta vermelho em um mundo mais parecido com a Terra, com uma atmosfera respirável, água líquida na superfície e temperaturas amenas, capturou a imaginação por décadas. Mas quão factível é isso com a tecnologia atual ou previsível? Os desafios são monumentais. Para criar uma atmosfera significativa, precisaríamos liberar enormes quantidades de gases de efeito estufa, que estão presos no gelo e no regolito. Mas mesmo que conseguíssemos, a falta de um campo magnético global significa que o vento solar continuaria a soprar essa nova atmosfera para o espaço ao longo de milhões de anos. Recriar um campo magnético global seria uma façanha de engenharia em uma escala planetária, algo que está muito além da nossa capacidade atual.
E por que tudo isso importa? Por que investir trilhões de dólares, anos de pesquisa e o esforço de gerações para enviar humanos a um planeta desolado e perigoso? A colonização de Marte não é apenas uma fuga ou um plano B radical. É uma extensão natural da nossa história como espécie e um motor poderoso para o progresso aqui na Terra, com implicações profundas para o nosso futuro. Primeiro, pense nas inovações tecnológicas. A necessidade de resolver os desafios extremos de Marte, criar ar respirável do CO2, reciclar cada gota de água, gerar energia em um ambiente hostil, proteger contra a radiação letal, cultivar alimentos em solo alienígena, força o desenvolvimento de tecnologias de ponta que têm aplicações diretas e imediatas na Terra. Sistemas avançados de suporte de vida em circuito fechado, por exemplo, são essenciais para habitats marcianos, mas aprimorá-los nos ensina a gerenciar recursos de forma mais sustentável em nosso próprio planeta, melhorando a purificação de água, a qualidade do ar e a gestão de resíduos em ambientes terrestres, de estações espaciais a cidades. O desenvolvimento de materiais leves e resistentes à radiação, fontes de energia compactas e eficientes, como reatores nucleares de pequena escala ou células solares avançadas, e sistemas autônomos de robótica e inteligência artificial para construção e manutenção em Marte, tudo isso tem potencial para revolucionar indústrias na Terra, da construção civil à medicina e à energia. A corrida para Marte é, em muitos aspectos, uma corrida para resolver alguns dos problemas mais complexos da engenharia moderna, cujas soluções beneficiarão a todos nós. Além disso, há o potencial para uma nova economia e a descoberta de recursos. Marte e o cinturão de asteroides representam vastas fontes de minerais e metais raros que são cada vez mais escassos e caros na Terra. Embora a mineração em Marte ainda seja um conceito futurista, a infraestrutura e as tecnologias desenvolvidas para a colonização, transporte espacial de baixo custo, processamento de materiais in situ, fabricação avançada, podem abrir caminho para uma economia espacial, com a extração de recursos de outros corpos celestes. Isso não só aliviaria a pressão sobre os recursos terrestres, mas também criaria novas indústrias, empregos e oportunidades econômicas em uma escala global, impulsionando o crescimento e a inovação de formas que mal podemos prever hoje. Mas talvez as razões mais profundas sejam existenciais e filosóficas. A colonização de Marte representa um passo crucial na garantia da sobrevivência a longo prazo da espécie humana. Depender de um único planeta nos torna vulneráveis a catástrofes globais, sejam elas naturais, como impactos de asteroides ou supervulcões, ou causadas por nós, como pandemias incontroláveis ou guerras nucleares. Tornarmos-nos uma espécie multiplanetária dilui esse risco e assegura que, mesmo que algo catastrófico aconteça na Terra, a humanidade e talvez a vida terrestre como a conhecemos possa persistir. Depois de explorar os desafios monumentais da atmosfera rarefeita, das temperaturas glaciais, da radiação implacável e da poeira corrosiva, e de mergulhar nos mistérios da vida, da água, do campo magnético e da adaptação humana, fica claro que a colonização de Marte não é uma tarefa para os fracos. É uma corrida de longa distância contra a física, a química e a biologia, exigindo inovações sem precedentes em engenharia de materiais, sistemas de suporte à vida, robótica e até mesmo medicina espacial. Cada obstáculo que destacamos representa uma barreira que a humanidade precisa superar, não apenas com tecnologia, mas com perseverança e aprendizado contínuo. Apesar da magnitude desses desafios e dos mistérios ainda a serem desvendados, a jornada para tornar Marte habitável é uma das mais ambiciosas e inspiradoras da nossa era. Ela nos força a expandir os limites do nosso conhecimento e capacidade, impulsionando o desenvolvimento de tecnologias que terão aplicações transformadoras, também aqui na Terra. Da purificação do ar à produção de energia, passando pela medicina e pela agricultura em ambientes controlados. A busca por responder às perguntas sobre Marte: houve vida? Há água acessível? Como nos protegemos? É, no fundo, uma busca por entender melhor o nosso lugar no universo e garantir um futuro multiplanetário para a espécie humana.
Portanto, a colonização de Marte não é apenas um sonho de ficção científica, é um projeto científico e de engenharia em andamento, fundamental para o nosso futuro. É uma demonstração do que a humanidade é capaz quando se une em torno de um objetivo grandioso. E você, o que pensa sobre a colonização de Marte? Qual desafio você considera o mais difícil de superar? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Se este vídeo despertou sua curiosidade sobre os incríveis esforços científicos e tecnológicos para explorar e, quem sabe, habitar outros mundos, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos sobre ciência, espaço e o futuro da humanidade. E se achou o conteúdo relevante e interessante, compartilhe com seus amigos e nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam entender a ciência por trás da nossa jornada para o planeta vermelho. Sua participação é fundamental para continuarmos explorando esses temas complexos e fascinantes juntos. Obrigado por assistir e até a próxima exploração!